partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está começando o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos, sem mais delongas, a essas primeiras páginas. Olha aqui, Folha de São Paulo. Emendas ficam com 26% do investimento do governo federal. Já sobra muito pouco para investimento. E do que sobra, 25% são destinados às emendas dos senhores parlamentares. Ainda tem gente que pensa que as emendas são muito boas, porque elas destinam dinheiro para obras, para realizações, geralmente para as bases desses parlamentares. No entanto, eu já disse e repito, as emendas são um monstro sob o aspecto administrativo e moral. Primeiro, elas são suscetíveis de corrupção. O deputado destina um dinheiro para uma determinada obra e pode ter uma comissãozinha, por exemplo, da empreiteira local. E as contas são prestadas daquele jeito. Tem gente brigando ainda com ou pelas contas não prestadas ou mal prestadas desse dinheiro. Quer dizer, esse dinheiro é uma tentação não para o deputado levar para si. Isso também acontece, mas para suas campanhas eleitorais. Em segundo lugar, essas emendas, elas são localizadas, elas privilegiam obras locais sem uma visão mais ampla das obras que o país, que a região necessita. Ele pulveriza. Sob o aspecto democrático, elas dão vantagem para os deputados contra quem quer chegar à Câmara dos Deputados ou ao Senado. Quem tem esse grande presente para o eleitor nas mãos, que são as emendas, claro que tem vantagem eleitoral sobre quem não tem nada ou muito pouco a oferecer. Então, cria uma distorção na democracia. Então, por tudo, só por esses fatores que eu estou citando, as emendas teriam que ser destruídas. Não pode ter emenda. Executivo que executa as obras. Pode ter planejamento, pode ter indicação, pode ter projeto na Câmara. Agora, uma avaliação sobre a conveniência, sobre a regionalização dos planos, etc., tem que vir do Poder Executivo. Eu não sou pela regulamentação, flexibilização das emendas. Eu sou pelo fim das emendas. Fim, porque é uma distorção horrorosa. Quem bolou as emendas, que são bem espertas, não pensou no país, não pensou no Brasil, pensou em si mesmo, né? É uma decisão corporativa e pedem mais dinheiro, uma decisão corporativa dos senhores deputados e senadores no sentido de obter vantagens, imagino que só eleitorais, mas a gente tem visto que não acontecem só vantagens eleitorais. Aliás, a respeito de emendas, tem uma manchete aqui, deixa eu pegar a CNN, que eu vi na CNN. Olha aqui, ó. Deputado Félix Mendonça
Félix Mendonça Júnior é alvo de operação da Polícia Federal por desvio de emendas. É a manchete do site da CNN agora de manhã. Olha aí. A STF expediu 9 mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de 24 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas. Tá? Então, na verdade, eu não sei, não tem detalhe aqui por enquanto, mas alguma coisa tem a ver com as emendas parlamentares. Deputado federal Félix Mendonça, PDT da Bahia, é alvo de uma fase da operação Overclean, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira. A ação, que tem o apoio da CGU, Controladoria Geral da União, e da Receita Federal, investiga uma organização criminosa suspeita de desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo apurou a CNN, a investigação aponta que o parlamentar participou ativamente do esquema criminoso. De acordo com os investigadores, ele utilizava o então secretário parlamentar Marcelo Chaves, alvo da 4ª fase da operação, como intermediário. Chaves negociava a destinação de emendas a municípios baianos, cobrava pagamentos ilegais de prefeitos beneficiados e atuava na operacionalização do repasse das propinas. Está vendo? Esse não é o único exemplo, né? Não é o único exemplo do que está acontecendo e do que pode acontecer e da corrupção que essas emendas parlamentares podem oferecer. Sabe o que vai acontecer, na minha opinião, a esse ilustre, não é ilustre, é ilustre entre aspas, viu? Eu não estou chamando ele de ilustre. Outro dia eu falei do Xandão, dizendo brilhante carreira, tem gente até agora me cobrando a brilhante carreira. Toma cuidado. Então, o ilustre parlamentar, o ilustre, sabe o que vai acontecer? Isso que eu estava dizendo. Não vai acontecer nada. Vem, vai, volta, empurra para cá, empurra para lá, não vai acontecer nada. E olha, e o dinheiro não vai voltar para os cofres públicos. É sempre isso que acontece. Quer dizer, a lei não é cumprida. Tem uma espécie de... A impressão é que a sociedade... Não é verdade, a sociedade brasileira permite isso, coitadinho e tal, e as coisas vão se flexibilizando. Você tem uma queixa da polícia, uma queixa de quem cuida da segurança pública, de que a legislação permite que alguém, por exemplo, que rouba 10 vezes, 20 vezes, só receba uma pena, e no caso de detenção, enfim, uma pena de prisão, depois do transitado em julgado. Quer dizer, depois que termina o processo com uma decisão, se ele for condenado. Aí você vê que existe uma repetição. Você, de repente, vê um dos programas de televisão policiais e aparece o Datena, por exemplo, dizendo: olha, a ficha desse cara tem 98 passagens. Ele tem 98 passagens por furto. Quer dizer, ele foi preso 98 vezes e solto tantas vezes. Por quê? Porque é uma legislação que é boazinha. O que acontece? A polícia, que devia estar trabalhando num caso específico, procurando criminosos, tentando evitar, tentando tomar providências,
tentando tomar providências, a polícia se dedica a figurinhas repetidas. Mais uma, mais duas, mais 98 vezes. Tem aí, nem pode chamar de criminoso acusado, com mais de 100 passagens pela polícia. Então, além do que o crime avança, tem essa repetição, que desanima qualquer polícia. Aí vem um jurista e diz: bom, o Brasil tem uma grande legislação, estamos cuidando de todo mundo, inclusive dos nossos presos, que tem todos os direitos de defesa. E o cidadão que precisa sair na rua? E o cidadão que quer que os seus filhos saiam e voltem? Né? Voltem vivos. Quer dizer, o Brasil está se tornando um país cada vez mais difícil, né? A gente vai recuando, vai pondo grades, tem que olhar para os dois lados quando você chega à noite em casa, ver se não tem ninguém pronto para dar um bote. Que história é essa? Que país é esse? E agora vão escolher, está aí o Lula escolhendo se vai ou não criar o Ministério da Segurança Pública em ano eleitoral. O Lewandowski se encheu o saco e saiu. Saiu porque se encheu o saco, pode ter certeza. Se encheu o saco, fogo amigo do PT. Não pode prender, tem que reeducar, não, tem que prender, pega, mata. Quer dizer, tem toda uma discussão que já devia ter sido feita e terminada, e estarmos numa fase de execução de um plano nacional de segurança pública, de um plano nacional com entrosamento nacional, com tudo isso. Agora, fica essa coisa primitiva, né? Prende, solta, prende, solta, prende. Não é a justiça, é a legislação, que é feita pelos senhores deputados e senadores. Prende, solta, prende, solta, prende. Quer dizer, o que a polícia tem de figurinha repetida para trabalhar, não tem conta. No dia seguinte, topa de novo. Eu não estou propondo uma política repressiva. Eu estou olhando para quem trabalha, para quem quer usufruir a vida, que tem direito de viver, né? Que somos nós outros, que temos que zelar pelo bem-estar dessa bandidagem. Não tem conversa. A prisão não resolve. Por favor, me indique outra solução. Um psicólogo para cada um não dá, né? Então, enfim, é esse. Às vezes eu tenho... Não vou falar que eu tenho inveja do Bukele, que vão me matar. Olho o Bukele e vejo que em El Salvador realmente é uma coisa que, em termos de direitos humanos, é uma discussão não, é um atentado. Mas que as pessoas estão vivendo em sossego maior porque a bandidagem está recolhida. E a popularidade dele aumentou. Não estou sugerindo isso ao Lula, mas estou sugerindo que a gente tenha uma política de segurança pública de verdade. Bom, está aqui, ó. Estadão, reunião tem constrangimento, mas TCU fará diligências do BC. É aquela história do TCU favorecendo o Master. Você olha para o TCU, favorece o Master. Aquele ex-deputado, o ministro Jonathan de Jesus, insinuou uma interferência e um cancelamento, né, e um retorno, uma volta da liquidação do Master, né, e que deixou todo mundo, o mercado assustado, né, assustado. Então, pelo jeito, Vital do Rego afirma que Galípolo aceitou.
BC não comentou. Eles se reuniram, todos os envolvidos ontem, e parece que organizaram acerto para sair Dom Rosa. Mas esse Master tem força, viu? O que significa essa força e essa influência, cada vez vai aparecendo um ponto de outro lugar que o Master exerce influência, né? Isso mostra o desespero daqueles que querem abafar o caso Master. Falando em Master, está aqui o Valor, olha aí a manchete do Valor. 7 empresas que desviaram recursos do Master em empréstimos têm elo com o REAG. Tá vendo? Cruzamento de dados mostra que diretor da gestora, alvo na Operação Carbono Oculto, figura como administrador ou responsável pelas companhias. Essa história do Master, há uma tentativa quase que nunca vista, pelo que eu me lembro, nunca vista, de abafar o caso. Então, o que você, raposa velha, imagina? Tem muita gente importante envolvida que não quer que os seus nomes apareçam. Estranho, né? Estranho. Deixa eu ver o Globo. O Globo está aqui, ó. Anvisa aprova injeção semestral que previne infecção por HIV. É uma descoberta, se não me engano, norte-americana. Olha, considerado revolucionário no combate ao vírus, é o vírus da AIDS. Medicamento da americana Gilead, ou Gilead, é caro e ainda não tem data para chegar ao Brasil. Então, quando se fala caro, quer dizer, você inventou, descobriu, chegou ao medicamento, ele no começo é caro, porque você conta o tempo de pesquisa, você conta as substâncias necessárias para criar esse medicamento, etc., etc., e o lucro que a empresa deve ter. Sabe quanto vai custar? São 2 injeções, cada 6 meses é uma injeção. É esse o tratamento, para evitar a AIDS. Então, as pessoas, os grupos de risco, cada 6 meses vão tomar uma injeção. Podem tomar ou devem tomar a injeção. Custa R$75 mil, sai 150 mil por ano. Então, no Brasil, não tem condições nem de o Estado fornecer. Não vai fornecer para uma pessoa só. Então, é um problema. A não ser que isso reduza a um preço aceitável. Mas, por enquanto, R$150 mil por ano, não há serviço de saúde que nem pessoa particular, que claro que tem e tal, sem dúvida tem, mas é um punhadinho de gente que pode dispor desse dinheiro. Então, por enquanto, esse remédio tá no banco de reservas. Mas é uma descoberta importante que deve ser comemorada, porque, no mínimo, é um caminho para a solução dessa grave doença, dessa síndrome que é a AIDS. Deixa eu ver, tem mais coisas interessantes aqui. Olha o que o Trump está aprontando. Está vendo aqueles choques do Irã. Ontem, o governo do Irã convocou uma manifestação de apoio. Pelo menos as reportagens apresentadas pelo governo iraniano mostram ruas da capital, Teherã, cheias de gente apoiando o governo. O presidente estava andando na rua, claro, cercado de seguranças e tal, junto à população e tal, para mostrar que há apoio também.
Agora, continuam os embates. O Irã diz que está tudo bem, não é verdade. Continuam os embates, né? E já tem gente achando que o regime iraniano pode cair. Se não cai, tem lá, está contaminado pelo vírus da derrubada do regime dos ayatollahs. Quer dizer, existe uma sementinha lá crescendo, né, dizendo, vamos derrubar esses ayatollahs. Está intolerável sob o aspecto econômico, está tudo muito caro, tem uma inflação gigantesca, lá perto de 40 e poucos por cento. Quer dizer, a situação iraniana, o Irã perdeu o orgulho nacional porque levou uma surra de Israel e dos Estados Unidos. O Irã, que tinha pretensões territoriais, imperialistas da região, teve que, perdeu por assassinato provocado pelos israelenses cientistas importantes, generais importantes. Então está lá, cabeça baixa, o Irã. Agora, aí vem o Trump e diz o seguinte, está vendo tudo isso no Irã, bom, eu vou intervir e tal, bonzinho ele, né? Na China, que é uma outra ditadura, ele não vai intervir nada, tal, nem na Rússia. Aí, quer dizer, ele está ameaçando o Irã e tal, e aí lá vem ele com uma outra punição. Quem negocia com o Irã, importa ou exporta, vai ter um acréscimo de 25% de novo tarifaço dos seus negócios com os Estados Unidos. Exportou para os Estados Unidos 25% mais, o que inviabiliza a exportação de muitos produtos para os Estados Unidos. Agora, o Brasil está nessa, não sei como fica. O Brasil tem negócios com o Irã de importação e exportação. O Brasil tem negócio e, portanto, se houver realmente essa aplicação, e parece que vai haver, o Brasil entra nessa dança. Nem terminaram as conversações sobre o tarifaço anterior, já vem outro. Então, vamos esperar para ver o que acontece. De repente, o Trump recua. Estou achando que não, viu? Aí tem uma iraniana falando aqui no Globo, o regime silencia, apaga tudo, faz o que quiser. Diz iraniana que mora no Rio. No Brasil, desde 2013, Nabih Babaharri vive dias de angústia por não receber notícias da família no Irã. Não sabemos se voltaremos para casa após alguma manifestação. E eles, deram corte na internet lá. Deixa eu ver uma coisa que eu lembrei que eu li agora de manhã na Gazeta do Povo de Curitiba, que é um jornal conservador. Tirania do crime. Tentáculos das facções. Tirania do crime. Até 61 milhões de brasileiros vivem sob domínio do crime. São facções criminosas, chama de facção, quadrilha, o que você quiser, que ocupam geograficamente áreas, né? Eles têm um país ilegal, um país bandido dentro do Brasil. E aí você fala em soberania, em Lula, fala em soberania, isso é soberania? As pessoas pagam impostos para essas bandidagens, eles cobram gás, cobram cabo de televisão, cobram tudo, né? Direito de ir e vir, pedágio, né? Eles têm um Estado dentro do Estado. E a polícia não tem
coragem de entrar. E quando entra, vem alguém diz, matou, coitados. É um problema. Vamos ter que resolver isso. Agora, não vai ser dando balinha, dando agrado para esse pessoal. Não tem oração, não tem. Vai ter que desalojar essa gente. Aliás, o Estado brasileiro tem a obrigação de desalojar essa bandidagem. Isso tem mais no Rio que em qualquer outro lugar, mas está espalhando. Aqui está o que ele chama uma sessão, que a Gazeta do Povo chama de Café com Gazeta do Povo. Silêncio sobre o Irã. Governo prefere falar de cinema. Lula ignora a repressão no Irã enquanto celebra prêmio de cinema. Acompanhe com o Café da Gazeta. Olha, tem uma sugestão com a qual eu concordo. Não conheço os detalhes. Voto distrital misto, a nova forma de eleger deputados que Mota propõe para 2030. Você cria distritos, né? Um representante é eleito por metade dos votos por distritos, outra metade como é agora. Eu eliminaria como é agora, mas é para passar o projeto. Na Alemanha é assim, distrital misto. Você tem distritos, uma parte dos votos é como agora, proporcional, e uma porta. Mas isso, por enquanto, gente, é só ideia. Aí tem aqui, 18 fatos, revelações sobre o Banco Master que aparecem em menos de 15 dias. Tá vendo? Daqui a pouco vou começar, já estão procurando quem está vazando dados do Banco Master. Deixa eu ver um outro jornal conservador, mais à direita, Oeste, né? Revista Oeste, a ditadura apodreceu. Essa é do Maduro. Você vê que está havendo, pelo menos o sinal é que está havendo uma ditadura sem Maduro. Continua a ditadura, a presidenta está se preparando para ir visitar o Trump. Ação contra a chefe do Fed preocupa o mercado. Dólar recua e ouro sobe. O Trump está pressionando, meteu um processo, porque o chefe do Fed americano teria mentido num depoimento, então tem toda uma pressão. Por quê? Porque ele não se conforma que o nome que ele nomeou não baixa impostos. Ele não baixa impostos, como o Galípolo não baixa aqui, porque ele tem autorrespeito mínimo, que é preservar o seu país, não o governo do momento. Esse pessoal tem um compromisso com a história, gente. Tem um compromisso consigo mesmo e com a história. Não vai privilegiar o governo à toa. Ixi, estamos chegando no final. E será que eu não esqueci de nada, para variar? Eu estou vendo que está tudo aqui, principal, né? O pessoal continua festejando o cinema. Varejo encara a fadiga digital do consumidor. Olha aí. Bom, as pessoas querem tocar nos produtos. Estão me fazendo sinal que acabou o tempo. Quem tomou cafezinho conosco? Lívia Santos, Jonas Luiz, Cristiano Plácido, Joel Passos, Reginaldo Francelino, Beto Lira, Tânia Coimbra, Marinalva Evangelista, Lenisa Castelo, Dárcio Lucas, Mônica Mesquita, Abdul Hassan, Jair Duque, de Salvador, Otaviana Domingues, de Vitória da Conquista, Valber Galaxy, de Campos dos Goitacazes, e Marta Svartman, de Belo Horizonte. Pessoal, muito obrigado.
não podemos esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.